Bianca e todo o pessoal da Universidade Federal de Alagoas. Agradeço o convite do Leon para poder falar aqui. A ideia é falar sobre o conflito. Então, dessa forma, aqui, imagino que vocês já estejam vendo a apresentação aí colocada. A ideia é trazer para vocês as dinâmicas do conflito, e depois responder algumas perguntas que vocês tenham, embora imagino que algumas perguntas que existem sejam de difícil resposta, né? Até onde vai o conflito, o que vai acontecer e por aí vai. Essas perguntas são de difícil resposta, mas a gente tenta indicar um caminho, e uma direção. Então, o que a gente está vendo hoje no Oriente Médio é fruto de uma mudança que, nesse, no processo político da região. Alguns poderiam chamar também de Ásia Ocidental, como tem sido chamado principalmente entre acadêmicos da região. Hoje eu estava tendo uma reunião com alguns acadêmicos árabes e iranianos, e todos falando em Ásia Ocidental, e é um termo que tem tido um ganho de força e proeminência. Então, também é interessante de pensar a geografia na sua dimensão política, e é um conflito, e obviamente, por falar de um conflito, a gente vai falar disso o tempo todo. Então, é um conflito que tinha uma ordem, uma fatura não encerrada, desde junho do ano passado, desde a Guerra dos 12 Dias, e, de certa maneira, por que que essa fatura não está encerrada? Essa fatura não está encerrada exatamente porque a gente está observando uma transformação na região. Existem projetos para a região, existe a ideia dos Acordos de Abraão, que é uma agenda diretamente ligada ao presidente Trump e à administração dele, assim como também a sua própria família, mas que é uma ideia que ganhou tração na região. Então, alguns atores já têm diálogo com Israel, e os acordos de Abraão passam de maneira inequívoca por um diálogo de países árabes com Israel, países que não reconhecem Israel, ou que não querem fazer acordos com Israel, fazer acordos com Israel e aí obter ganhos em tecnologias e por aí vai. Então, como vocês podem ver, a gente tem Marrocos, Sudão, Emirados Árabes Unidos, dentre outros. Inclusive, esses países começaram a receber uma série de incentivos depois que assinaram os Acordos de Abraão, e o atual conflito com o Irã pode mudar o cenário, como a gente tem visto aí, principalmente em relação à Arábia Saudita e Omã, que podem acabar assinando os acordos em face dos muitos ataques que têm recebido do Irã durante a guerra, e talvez, aí dependendo de como a guerra escalar, talvez também dos Houthis do Iêmen. Então, nesse momento, os Houthis do Iêmen, desde sábado, voltaram a atacar e estão atacando Israel. Os Houthis do Iêmen têm um cessar-fogo com os Estados Unidos desde 2024 e com a Arábia Saudita desde 2020. E fizeram até uma declaração curiosa, no qual eles disseram que eles vão atacar apenas Israel e só vão atacar Estados Unidos e Arábia Saudita se forem atacados por esses. Então, tem uma coisa aí bastante curiosa de ser observada. A Guerra dos 12 Dias, ela é a culminação de uma transformação da região, no qual você teve aí 30 a 40 anos de uma guerra nas sombras entre Israel e o Irã já como República Islâmica, e a Guerra dos 12 Dias, ela deixou a questão inconclusa. Foi uma rodada de enfrentamento direto entre Israel e Irã, mas de certa maneira, foi inconclusa. Você teve uma pressão aí. Isso aqui, a imagem que aparece agora, que vocês estão vendo, é a imagem do Ministério de Comunicações da República Islâmica, que foi bombardeado por Israel em Teherã. Mas a questão é que você teve uma fatura inconclusa, tanto por parte dos israelenses, que sentiram que a guerra não tinham conseguido tudo o que queriam com a guerra, como por parte dos iranianos, que perceberam que era hora de mudar a sua própria postura e diversificar a sua estratégia, criar danos que poderiam ser sentidos por Israel ou pelos Estados Unidos. Então, é uma guerra que envolveu componentes de alta tecnologia, embora exista um discurso de que o Irã é atrasado tecnologicamente,
É óbvio que ele não é capaz no nível do, no nível do poderio militar dos Estados Unidos e de Israel, mas ele desenvolveu tecnologias para poder ser uma ameaça no campo assimétrico. Então, a imagem que vocês estão vendo é uma imagem de uma interceptação exoatmosférica. O que que eu quero dizer com isso? É uma interceptação, o Irã possui uma determinada classe de mísseis, que são mísseis hipersônicos, são mísseis de grande capacidade de transporte de ogivas, ou seja, eles trazem muito explosivo, e esses mísseis, do seu lançamento até o seu impacto, por exemplo, entre o Irã e Israel, que são separados aí por algo em torno de 2.000 quilômetros, o impacto do lançamento ao impacto é um total de tempo de 4 minutos. Então, Israel tem pouquíssimo tempo para responder e só tem uma maneira mais efetiva de responder, que é utilizando o sistema Arrow 2 ou Arrow 3, que faz a interceptação desses mísseis fora da atmosfera, já no espaço, porque o princípio de um míssil como esse é ir até o espaço, né, e depois vir já na sua chamada corrida para o alvo, já ganhando muita velocidade, a velocidade hipersônica, e aí ele consegue aí sobrepujar qualquer defesa próxima. Então, esse é um tipo de míssil utilizado pelo Irã que não é abatido pelo domo de ferro, não é abatido pelo, pela funda de Davi. Ele só pode ser abatido pelo sistema Arrow. Então, ou pelo sistema THAAD americano. Então, aqui já fica clara a todos uma questão que essa guerra deixou claro. O Irã tem capacidade de impor danos aos países da região e também a Israel, e Israel naturalmente não vai aceitar isso. E o fato é de que Israel emerge das guerras que se seguem ao atentado terrorista de 7 de outubro de 2023, numa visão completamente transformada. Se em outro momento Israel toleraria a ideia, a possibilidade de que você tivesse uma ameaça, mas ela não atacaria Israel, então aquela ameaça não seria molestada, Israel agora tem uma conduta um tanto quanto diferente, uma conduta de impedir que exista uma outra ameaça que possa colocar em xeque a própria existência de Israel. E nesse momento, o Irã é percebido como essa ameaça por causa da questão do urânio enriquecido a 60%. Não é um urânio capaz de produzir um armamento atômico, mas é um urânio capaz já de produzir uma bomba suja. Então, é uma fonte de grande preocupação. E essa capacidade de mísseis, que ficou patente na Guerra dos 12 Dias, como ela não foi completamente resolvida, o Irã conseguiu aprender com ter lições dessa guerra, a gente vê também uma enorme dificuldade, uma enorme dificuldade nesse sentido, a transformação de como deve ser percebido. E aí Israel decidiu e passou todo o tempo, desde que a guerra se encerrou, no final de junho de 2025, deixando claro que não aceitaria um Irã com capacidades balísticas e com essa capacidade nuclear. Logo, até porque produz muito estrago. Embora o número de mortos da Guerra dos 12 Dias tenha sido muito díspare, em Israel morreram 33 pessoas, no Irã morreram mais de 1.000. O número de feridos é muito parecido. São 4.000 no Irã e 3.200 em Israel, que é um fato que também chama muita atenção, porque apesar de toda a capacidade de Israel de interceptação aérea, ainda assim você observa um quase número de 1 para 1 em feridos, o que mostra que o Irã, apesar de toda a defesa aérea israelense, ele conseguiu impor um grande estrago a Israel. E aí a Guerra dos 12 Dias vai se encerrar com essa operação famosa, a Operação Martelo da Meia-Noite, que ataca 3 alvos ligados ao programa nuclear iraniano. Trump diz que acabou com o programa nuclear iraniano, mas hoje mesmo a gente viu ataques ao reator em Bushehr e ataques ontem a infraestruturas ligadas a esse programa em Isfahan. Então, de certa maneira, não foi bem assim que aconteceu. E
Como essa guerra terminou inconclusiva, ela observa, por um lado, se Israel diz que a guerra teria que ser retomada em um novo momento, por outro, a, ela produz um grande choque no Irã. O regime dos ayatolás percebe que não é mais a questão religiosa que seria utilizada para criar um efeito na população de mobilização contra Israel. A chave seria utilizar a própria história da civilização persa para isso. E aí começam a ocorrer imagens como essa, de outdoors espalhados pelo Irã. Esse outdoor é um outdoor em Bandar Abbas, no sul do país, bem de frente ao Estreito de Hormuz, aonde você tem uma montagem do Netanyahu agachado frente a um imperador persa que é Shapur IV. Essa imagem é uma releitura dessa imagem, que é da tumba de Shapur IV, o imperador persa que conseguiu vencer e capturar o imperador romano em batalha. Então, foram criadas centenas dessas estátuas por todo o Irã. Essas estátuas foram construídas com o beneplácito do próprio Ayatollah Ali Khamenei, o que é uma coisa que mostra, de certa maneira, um choque dos tempos, porque em outros momentos isso seria improvável, até impossível. Um apelo à história persa e não um apelo à questão islâmica. Então, esse apelo se dá porque a questão persa chama muito, cativa muito mais a população do que a questão islâmica, que é muito mais percebida como algo não tão iraniano, não tão persa. Então, há uma há um orgulho nacional e civilizacional que deve ser levado em conta aqui. E aí, quando eclode novamente a guerra em 2026, no dia 28 de fevereiro, com um ataque de oportunidade de Israel e Estados Unidos, que elimina boa parte da cúpula de segurança, defesa e o próprio Ayatollah Ali Khamenei, a gente vai ter agora basicamente dois grupos que estão lutando pelo poder na República Islâmica. Um grupo que está circulando em torno do novo Ayatollah e que é responsável pela eleição desse Ayatollah, do Mojtaba Khamenei, que não, em tempo de paz não teria as credenciais para ser eleito Ayatollah, não tinha essas credenciais, não possuía, mas em tempo de guerra foi o candidato apoiado principalmente pela principal força do regime, que é a Guarda Revolucionária, que agora está sendo comandada pelo Ahmed Vahid, que é uma figura muito radical, no sentido radical da palavra, como eu posso dizer, é um dos generais mais radicais da Guarda, é, se envolveu no planejamento e condução de operações terroristas apoiadas pela Guarda por atores aliados à Guarda no exterior, como, por exemplo, o Hezbollah. O Ahmed Vahid ele é denunciado pelo Ministério Público da Argentina pelo envolvimento nos atentados terroristas que ocorreram em Buenos Aires em 1992 e 1994, contra a Associação Mutual Israelense-Argentina e contra a Embaixada de Israel na Argentina. E aí você tem outras figuras também, como o Hossam Taeb, que é um ex-ministro da inteligência, um religioso, e você tem o Ghulam Hussein Mosseini, que é o atual líder do judiciário do Irã desde 2021, também uma figura radical, que simplesmente, quando a guerra começou, declarou claramente que qualquer protesto contra o governo vai ser considerado ato de traição e punido com morte. E essa é uma ala bem mais radical, que olha para a guerra em termos teológicos, religiosos, e do outro lado você tem uma ala mais pragmática, que era representada pelo Ali Larijani, pelo presidente Massoud Pezeshkian e pelo presidente do parlamento, que é o Mohamed Bagher Ghalibaf. Nesse momento, esse grupo era uma tríade, mas o Massoud Pezeshkian fez uma declaração extremamente controversa. Ele pediu desculpas pelos ataques iranianos aos países do Golfo. Isso criou uma onda de protesto da Guarda Revolucionária que literalmente colocou a seguinte mensagem: o presidente não tem na Constituição da República Islâmica do Irã, o presidente não tem
controle das Forças Armadas, da diplomacia e ah, das atividades de defesa e de inteligência. Tudo isso fica na mão do Ayatollah. Então, o presidente ele só pode opinar, mas a opinião dele vale tanto quanto a minha opinião. Ou seja, não vale nada se a guarda decidir um outro caminho. E aí a guarda disse que o presidente estava maluco, e as palavras, inclusive alguns dos comunicados foram essas, que o presidente estava insano, maluco, e que, portanto, não deveria ser considerado, deveria ser ignorado. Então, ele perdeu muito prestígio depois desse controverso vídeo que ele publicou. O Ali Larijani era o principal civil do governo, uma figura muito experimentada. Para que vocês tenham uma ideia, ele seria como ele era para o Irã o que o Henry Kissinger foi para os Estados Unidos, com todas as suas virtudes e deficiências e defeitos. Então, e ele foi eliminado num ataque israelense no dia 19 de março, quando visitava a filha. Então, essa liderança mais pragmática agora deslizou para a mão do presidente do parlamento, que é o Mohammad Galibaf, ex-prefeito de Teherã, ex-comandante da polícia, antigo general que comandou a Força Aérea da Guarda Revolucionária, e uma figura extremamente controversa, porque ele tem denúncias muito claras de que ele seria uma figura corrupta. Então, mas, segundo até mesmo notícias que foram publicadas ontem, tanto pela imprensa israelense quanto pela imprensa americana, é com ele que os americanos têm conversado a respeito de um cessar-fogo nessa guerra. Então, ah, justamente por ter esse approach muito mais pragmático, que tem muito mais amor ao próprio pescoço do que a ideologia do regime, talvez seja o ator que possa ser possível fazer uma negociação nesse sentido. Algumas questões que ficam nesse conflito e que muitas vezes as pessoas perguntam é por que, que a China não se movimentou, por que, que a China não se manifestou e não indicou por que, que ela não interviu na guerra. A China não tem grandes amores pelo regime iraniano, por ser um regime de natureza religiosa. Isso, para o Partido Comunista Chinês, não é algo muito desejável. E o interesse estratégico chinês, ah, se ele for atendido de maneira independente do que se ele for atendido na medida em que o petróleo continue fluindo, apesar da guerra, para os chineses, tanto fez quanto tanto faz. Então, agora, os chineses têm feito uma série de movimentações. Hoje foi publicado um comunicado conjunto de China e Paquistão em torno de 5 pontos para a paz. O primeiro dos pontos, a reabertura do Estreito de Hormuz e a liberação da navegação naquela região, principalmente de petróleo, fertilizantes e gás liquefeito natural. Então, aí a gente está vendo um esforço no sentido de manter as necessidades energéticas chinesas supridas, porque afinal essa guerra está produzindo impactos dramáticos. Agora, há 2 horas atrás, a Indonésia decretou, é o segundo país da Ásia a fazer isso, as Filipinas já decretaram isso, a Indonésia agora decretou estado de emergência e decretou agora que por semana cada carro só vai poder abastecer 50 litros de combustível. Então, isso mostra já como tem sido dramáticas as consequências da guerra. E aí, para que a gente entenda um pouco os ataques que a gente tem observado, a gente tem esses ataques contra o território do Irã, feitos pelos Estados Unidos, feitos por Israel. Israel agora está muito focado em basicamente alvos em Isfahan, Teherã e Tabriz, porque ali em Tabriz, porque isso abriria espaço para uma ação dos curdos e dos azeres, que são minorias nessas áreas e poderiam aí lançar poderiam aí como posso dizer, a abrir a oportunidade para que esses povos se levantem contra o regime.
Nos, os americanos têm focado muitos ataques no sul do país, tá? Também existem ataques americanos em Teherã, mas esses ataques americanos agora estão mais concentrados na ilha de Karg, no Estreito de Hormuz, principalmente nas instalações ao sul do Irã, ali, em torno do Estreito, mas também em Isfahan e Natanz, porque além das instalações do programa nuclear, você tem muitas instalações de mísseis e de fabricação de mísseis e de drones nessa região. Então, você tem isso. Agora, o que tem impressionado um pouco aqueles que acompanham esse conflito é esse mapa aqui, que é que são os ataques feitos pelo Irã contra Israel e com apoio grande do Hezbollah, do Líbano. O Hezbollah entrou na guerra no terceiro dia de guerra e desde então tem lançado uma grande barragem de ataques contra Israel, especialmente ao norte de Israel, também com um grande foco ah, na cidade de Haifa, principalmente porque ali em Haifa você tem um dos principais portos de Israel, o principal porto no Mediterrâneo, e, além disso, você tem várias instalações ligadas à energia em Israel, que são ali em torno de Haifa. Então, ah, tem sido um alvo tanto do Irã quanto do Hezbollah, do Líbano, essas ações. E aí, Israel está respondendo com uma operação terrestre. Nesse momento, mais de 60 mil militares israelenses, segundo estimativas, já estão no sul do Líbano, combatendo e tentando empurrar o Hezbollah para cima do rio Litani, para que o sul do Líbano fique uma zona liberada do Hezbollah e com isso diminua os lançamentos de mísseis, os lançamentos de foguetes e de morteiros contra o território israelense. É óbvio que isso é mais uma escalada na guerra, isso coloca mais pressão na guerra, e isso coloca mais pressão para a Donald Trump, que quer sair da guerra de qualquer jeito. E quando você tem ainda a entrada dos Houthis atacando Israel, especialmente bem ao sul de Israel, onde vocês estão vendo ali aquele pontinho ali próximo à fronteira com a Jordânia, lá bem ao sul do país, já banhado pelo Mar Vermelho, que é a cidade de Eilat, ah, isso acaba adicionando mais uma camada de pressão. Outra camada de pressão são os ataques que o Irã tem feito aos países do Golfo, e mesmo até o próprio Iraque. Você tem tido ataques à Arábia Saudita, ao Kuwait, ao Bahrein, ao Catar, aos Emirados Árabes Unidos e até mesmo ao Omã, que é um país neutro na região e é reconhecido por isso, sempre foi um país neutro, sempre foi um mediador neutro das questões envolvendo países da região e está sendo e tem sido atacado pelo Irã de maneira controversa, porque Oman não possui bases americanas. Então, o argumento iraniano de que os ataques são feitos apenas contra bases americanas, ele não encontra ressoar na verdade. O que acontece é que a estratégia iraniana, na verdade, é criar uma onda de choque de preços globais de energia, porque isso fará com que os Estados Unidos sejam pressionados pela comunidade internacional a encerrar o conflito. Então, a estratégia iraniana ela é muito clara, tal como é a estratégia israelense. A grande pergunta que fica, e a gente pode até explorar isso melhor na fase de perguntas, na fase de debates, é qual é a estratégia dos Estados Unidos, qual é o endgame, ou seja, qual seria o estado final desejado americano, que é algo dificílimo de identificar. Mas a estratégia israelense, a estratégia iraniana, elas são muito claras. Israel persegue uma realidade na qual o Irã não seja mais uma ameaça a Israel, sem capacidades missilísticas, sem capacidades nucleares, e Israel vê esse conflito como uma oportunidade de eliminar essa ameaça de uma vez por todas, enquanto os países do Golfo, nesse momento, pressionam os Estados Unidos a se manter na guerra, porque, afinal, eles não querem lidar com um Irã ousado, um Irã perigosamente mais radicalizado, com essas lideranças que emergiram no vácuo das lideranças que foram mortas, principalmente no início da guerra, e ainda mais no sentido de percebermos aqui também o fato de que eles querem olhar para o Irã de igual para igual. Eles não querem olhar para o Irã como o Irã considerando uma nação mais poderosa que eles. Então,
aqui há uma série de pressões sobre os Estados Unidos, e isso leva a crer que provavelmente a gente deva ter, talvez no final dessa semana, talvez na próxima semana, uma ação terrestre. Uma outra argumentação que envolveria uma ação terrestre é exatamente a questão do urânio enriquecido uraniano. O Irã possuiria entre 440 e 450 quilos de urânio enriquecido a 60%. Então, um programa nuclear militar, ou seja, para produzir uma arma, precisa de urânio a mais de 90%. E aí você consegue produzir uma arma nuclear de capacidade destrutiva. Por outro lado, ah, ah, por outro lado, a grande questão aqui que nós percebemos nesse sentido é que o Irã, para o Irã, esse material nuclear, esse material físsil, é um material estratégico, é um material extremamente relevante, necessário e importante, até mesmo como forma de um trunfo em negociações. Então, uma operação terrestre feita pelos Estados Unidos e talvez até feita por Israel, não uma operação terrestre de grande monta. Quando eu falo nessa questão do urânio, provavelmente isso pode ser uma operação de forças especiais, uma operação de tropas de elite que vão chegar a algum lugar, vão tentar tirar esse urânio dessa área que ele está estocado e tentar tirar do país e aí retirar esse trunfo das mãos iranianas. Agora é óbvio que é uma grande caçada, é difícil saber onde esse urânio está e se esse urânio e aonde ele está sendo muito bem guardado. Não se pode desprezar isso, não se pode desconsiderar isso. Então, é uma questão que causa também enorme tensão e que não haverá resolução da guerra sem a resolução dessa questão de um programa nuclear iraniano. Ao mesmo tempo, a gente percebe aqui ah, questões que a guerra produziu. Então, por exemplo, o bloqueio parcial do Estreito de Hormuz, o bloqueio não é total, ou seja, não houve a interrupção da navegação completamente. O que há é um bloqueio parcial, no qual navios que são considerados hostis pelo Irã não passam ou são atacados. E vários foram atacados. Mais de 10 navios foram atacados, alguns no próprio Golfo Pérsico, sem que estivessem tentando cruzar o Estreito de Hormuz. Então, o Irã aprovou uma rota que é coordenada pela Guarda Revolucionária e que, para que cada navio faça o transcurso dessa rota, passando por águas territoriais iranianas, ele paga uma quantia que gira em torno de 2 milhões de dólares, que são pagos via moeda chinesa, yuan, ou pagos em criptomoedas, para que não sejam capturados pelos esforços de sanções americanas e fiquem longe de operação no sistema SWIFT, que ah, poderia permitir aos americanos congelar o dinheiro e pôr as mãos no dinheiro. Então, eles têm tido esse argumento. Indonésia, Turquia, ah, Malásia, Índia e Japão são alguns dos países que já conseguiram negociar ou que já obtiveram um salvo-conduto iraniano para isso. Entretanto, ontem um navio chinês tentou cruzar o Estreito de Hormuz e foi atacado por um drone iraniano. Então, essa coordenação, existe um grande temor a respeito disso aí, sobre essa questão, e talvez seja um dos principais pontos da guerra que devem ser resolvidos. Aqui, um aspecto dos pesados ataques, e aí vocês estão vendo o grande número de plataformas americanas que está na região operando, tá? É muita coisa, é uma concentração de força que lembra a Primeira Guerra do Golfo. Ela já é maior no sentido de meios aéreos e meios navais do que foi a Guerra do Iraque, a guerra no Iraque em 2003. Então, é um poderio militar impressionante, é um poderio militar que chama muito atenção, sem dúvida, e isso causa e muitas vezes as pessoas me perguntam, mas como é que então eles não estão conseguindo a, forçar o Irã a ir à mesa de negociação ou sentir-se derrotado, basicamente porque
o Irã está num conflito que ele observa claramente uma coisa, pessoal. Um conflito com os Estados Unidos era parte do próprio imaginário político, teológico iraniano. Esse conflito viria mais cedo ou mais tarde. Então, por vir mais cedo ou mais tarde, e o fato de que o Irã tem conseguido resistir, nós estamos no 31º dia de guerra, o que é algo extremamente impressionante. E o Irã, embora tenha sido pesadamente atacado, são mais de 15 mil alvos que os israelenses e americanos atacaram no Irã. Ah, Mais de 130 navios iranianos foram afundados, mas ainda assim o Irã se mantém desafiador, consegue bloquear Hormuz, ameaça o bloqueio do Estreito de Bab el-Mandeb entre o Iêmen e a África, o que cria problemas enormes, porque ali, se o Estreito de Bab el-Mandeb for bloqueado, você tem uma refinaria saudita, como a gente pode ver bem à esquerda na imagem, que é a cidade-porto de Iambu, que é o ponto final de um grande gasoduto e oleoduto feito pela Arábia Saudita, que é o gasoduto e oleoduto leste-oeste, que serve para trazer todo o petróleo e gás que é produzido nesses campos da Arábia Saudita para o Mar Vermelho, e dali a Arábia Saudita consegue vender para os clientes na Europa e na Ásia. Tanto que, para vocês verem, por exemplo, isso era até 20 de março. Nessa última semana que se encerrou, o Porto de Iambo conseguiu embarcar 7 milhões de barris. Então, isso mostra como o que está em jogo. A gente está com um gap por causa do bloqueio de Hormuz de 11 milhões de barris. Mesmo com o Porto de Iambo trabalhando a toda capacidade, a gente tem aqui uma dinâmica extremamente complicada, que também impacta no preço do diesel, e com impactos globais, impactos inclusive para nós no Brasil. E o pior é que, no nosso caso, o impacto é muito cruel, porque nossa logística é baseada em caminhão, então nós não só já estamos vendo os efeitos da guerra quando a gente olha o preço da gasolina, que já subiu para cima de R$ 6, e está começando a bater 7, mas também pelo fato de que o preço do diesel cada vez mais caro gera um problema, porque o Brasil se move na boleia do caminhão, e isso afeta até mesmo o pão francês que a gente compra, o pão salgado que a gente compra no mercado, na padaria, para poder tomar café da manhã ou fazer um lanche da tarde. E isso é apenas um exemplo, mas outros vários produtos são diretamente impactados por uma disrupção no suprimento de diesel. Então, e além disso, a gente ainda tem mais uma dinâmica da guerra. Isso tem envolvido um esforço internacional muito grande para tentar liberar isso dos impactos da guerra, que é o bloqueio de vários componentes que são importantíssimos para a fabricação a produção de fertilizantes em todo o mundo. Então, o Oriente Médio também produz muito material necessário para fertilizantes, como ureia, como amônia, como fosfato, enxofre e por aí vai. E tudo isso está bloqueado em Hormuz. Então, a gente está se aproximando de um segundo grande efeito dramático dessa guerra, que não são só os preços do petróleo, do diesel e do gás natural, mas também a, da falta de acesso a fertilizantes, que pode criar uma crise de alimentos no mundo. Então, nesse momento, a gente tem 300 a 400 milhões de pessoas na África e na Ásia que poderão passar fome nos próximos 18 meses. Então, é um cenário extremamente dramático o que a gente está vendo. E aqui eu aproveito para deixar meu contato. Eu agradeço muito a atenção de vocês e fico à disposição para que vocês me façam perguntas, me façam questionamentos. Estou à disposição de vocês para isso. Então, acho que agora é o momento da gente ter os debates. Muito obrigado. Obrigada, professor Sandro. Excelente exposição. Acredito que muitos devem ter dúvidas agora. Então, como o Augusto falou muito bem na introdução, vocês têm agora esse espaço do Q&A, que é a caixinha de perguntas com esse ponto de interrogação aqui na parte inferior do Zoom. Ela está liberada para vocês. Vocês podem fazer a pergunta de forma identificada ou anônima, né? Para quem ficar mais à vontade dessa forma, também não tem problema.
E também gostaria de avisá-los que agora o link de presença está sendo enviado no chat, então, por favor, eu agradeço a atenção de vocês neste link, porque é com esse link que a gente vai emitir a hora e certificados complementares que vocês vão receber. Então, nome, CPF, todos os dados, por favor, preencham direitinho. Vamos aguardar as perguntas. Bom, ainda não temos nenhuma pergunta, mas eu gostaria de perguntar, então eu vou tentar abrir aqui um caminho, de você ver alguma previsão para a guerra acabar e como você acha que a gente chegaria nesse lugar de acordo, de paz? Caramba, Mari, é muito difícil, porque o problema é o seguinte: a gente tem três atores com percepções diferentes. Então, o que que eu quero dizer com isso? O Irã quer sair dessa guerra num cenário no qual ele não seja mais atacado por Israel e por Estados Unidos. Ele quer, por exemplo, se livrar das sanções. Ele quer acessar o dinheiro dele que está congelado no Ocidente, e o alívio das sanções. O Irã vendia petróleo a US$ 47 o barril antes da guerra. Agora ele está conseguindo vender a 110. Então, ele quer esse alívio das sanções. Ele não quer voltar a vender petróleo a US$ 47. O petróleo a US$ 47 chega a ser quase um prejuízo para um país como o Irã. Por outro lado, Israel também deixa muito claro o que quer para o final da guerra: a eliminação da ameaça nuclear, da ameaça de mísseis, da ameaça balística iraniana. É muito claro isso. Só que o problema é que a gente não sabe o que estão nos. Qual é a visão americana? Então, o problema se depender dos, ah, ah, dependendo dos americanos, essa guerra terminaria amanhã. Mas o problema é que os israelenses não aceitam terminar esse conflito sem a eliminação da ameaça, e os iranianos também não aceitam terminar esse conflito sem a eliminação de uma ameaça americana e israelense contra eles. Então, eles querem um cenário no qual seja favorável a eles, e isso é óbvio em toda a guerra. Agora, a questão é que a gente deve ver, por causa disso, uma escalada maior do conflito, provavelmente operação de tropas terrestres nessa semana, na próxima, ações aí diversas. O número de tropas que os americanos estão trazendo para a região é pequeno, não é grande, são 17 mil homens e mulheres, mas o fato é que para tomar território ali, o iraniano é pouco, mas para tomar uma ilha já seria suficiente, já seria um incômodo. O problema é, quando Mari, eu dou aula de estratégia, a gente fala sempre o seguinte: você tem que desenvolver uma capacidade de ter empatia com o seu oponente. Você acha realmente que tomar uma ilha do seu oponente vai fazer acender uma lâmpada na cabeça dele e dizer, caramba, ferrou, agora é hora de negociar? Ou ele vai redobrar o esforço para lutar contra você? Então, esse é o desafio. E parece que os americanos não se importam com as opiniões iranianas, o que não é bom. Então, isso é muito difícil da gente ter. Agora, eu acho que é uma guerra que ainda passa por algumas semanas, se não meses. Eu acho isso. Por mais que o Trump fale, faça, ele está muito pressionado. Os países do Golfo não aceitam que os americanos, depois de criar todo o problema, toda a bagunça na região, saiam e digam: não, agora o problema é de vocês. Não. Eles estão. Eu posso dizer isso porque participei de um evento hoje e era impressionante a fúria dos comentaristas árabes com Trump. Que papo louco é esse de dizer que quem quiser o petróleo de Hormuz que vá lá e abra o estreito, que ele não tem nada a ver com isso, foi ele que criou o problema. Então, fica muito claro
E Israel mesmo sinalizou que Hormuz não é problema dela, a questão dela nem era isso. E ainda houve comentarista em Israel dizendo: olha, quando nós enfrentamos os iranianos, não houve fechamento de Hormuz. Então isso aí está na mão dos americanos. Então cabe a eles resolver. Então também tem isso. Mas eu acho que é um conflito que vai se arrastar por várias semanas, se não meses. É, muito complexo, bem complexo. Travou, voltou. Obrigada, professor. Por enquanto, a gente ainda não tem perguntas aqui no Q&A. Deixa eu ver. É. Bom, alguns de vocês tiveram dificuldades em preencher a lista de presença. O formulário ele está atualizado, tá? Se vocês derem aí Ctrl F5 no formulário, ele vai abrir para vocês. A Bianca está avisando que tem 3 perguntas, elas não estão aparecendo para mim. O professor consegue ver as perguntas? Vou clicar aqui no Q&A. Tá. Porque para mim não abriu. Não sei se para Bianca elas estão Tá, aparecendo. eu consigo ver o Q&A. Bom, é, algumas observações a respeito do formulário, acho que é o formulário de presença, e tem a primeira pergunta que aparece aqui para mim é do Eduardo Barbosa. Então, bom, deixa eu vou responder ao Eduardo. Qual seria o real motivo da entrada e permanência americana no conflito? Acho que qualquer conflito com o Irã é uma questão de a estratégia de confrontação do Irã é uma questão de que o Irã deslizou pela mão dos Estados Unidos, né? Era um regime a favor dos Estados Unidos durante a época do Shah e foi perdido para se tornar um dos maiores, o maior adversário regional dos Estados Unidos. O maior adversário regional. Ele é adversário dos Estados Unidos desde 1979. Então, os americanos, inclusive, contribuíram com o Saddam Hussein para que o Saddam Hussein atacasse o Irã, né, na guerra Irã-Iraque de 1980 a 88. Então, é óbvio aqui que, sem dúvida, é parte de uma grande estratégia americana de confrontar e manter o Irã sob pressão, sob choque. Então, é, existe essa questão. O que a gente pode divergir, o que a gente pode tentar entender é por que agora Trump decidiu atacar o Irã. Eu acho que, primeiro, ele foi intoxicado pelo sucesso da Venezuela, ele foi, ah, ele foi instigado pelo Netanyahu a isso, pelas informações que a gente tem, não seria difícil, bastaria eliminar a cúpula que as questões, a liderança que viria não seria capaz de manter o governo do país funcionando e o Irã não resistiria muito. E eu acho que ele acreditou nisso. Então ele mobilizou força e fez esses ataques. Agora, o problema é que ao, essa guerra está se arrastando, o preço do petróleo explodiu, o preço do galão do combustível nos Estados Unidos, né, o galão de gasolina, passou de 3 dólares e 50. Historicamente, nenhum governo que conseguiu reverter isso ah, conseguiu se reeleger, nenhum. Então, aqui a gente tem um grande problema para ele lidar. E algumas alas do Partido Republicano, até você coloca na sua pergunta isso, realmente são contra E a própria campanha do Trump foi em cima disso. Ele simplesmente colocava que ele era votar nele e no J.D. Vance era votar no ticket da paz. E aí, de repente, ele faz essa guerra contra o Irã e não explica ao público americano, ele está prestes a mandar tropas terrestres para a operação contra os iranianos e não explica por quê para a população americana. Então, sem dúvida, é algo extremamente difícil, né? Agora,
existem questões geopolíticas. Tirar o Irã da órbita chinesa, instalando um regime aliado, tiraria 20% do suprimento de energia da China. Então, existe uma clara estratégia da administração Trump de utilizar a energia como uma arma contra as capacidades da China em terras raras. Então, existe esse xadrez que está sendo jogado, mas o fato é de que está saindo muito caro e muito difícil para os Estados Unidos conseguir dobrar o Irã. Espero ter te respondido, Eduardo. É, Tem uma pergunta do Eric sobre a questão de reforma do Estado, né, no Irã, se o povo está a favor de uma reforma do Estado ou uma questão mais religiosa, uma questão de um revanchismo. Eric, não é uma questão de revanchismo contra os Estados Unidos, é simplesmente uma questão de que se a gente estiver sendo bombardeado pelos argentinos, a gente vai começar a ficar contra os argentinos. Então, por mais que existam simpatias, né, e a população não morra de amores pelo regime dos ayatolás, o fato é sim de que os bombardeios, principalmente depois da chuva ácida que ocorreu sobre Teherã e o norte do país, a população está muito mais a favor de ali dizer, olha, a gente não está aceitando, a gente não está aceitando esses ataques. O regime é ruim, mas quem está atacando a gente do ar é pior ainda. Então, existe isso. Agora, já está havendo, de uma certa maneira, uma reforma do Estado iraniano. Porque o problema é, as lideranças religiosas perderam muita força. Todos os cargos de importância estão sendo assumidos por figuras da Guarda Revolucionária, que é a milícia que defenderia os clérigos. Então, o Irã está deslizando de uma teocracia, né, ela tá mudando de certa maneira. Então, no papel, ela vai continuar sendo uma teocracia, mas, na verdade, de fato, ela está deslizando para se tornar uma ditadura militar. Então, também aqui, é isso. Espero ter te respondido, Eric. Tem uma pergunta do Gabriel Brandão, perguntando como é que a guerra impacta as eleições, as midterms elections, e como é que isso afetaria. Gabriel, essa é uma pergunta que eu vou procurar responder de maneira direta, assim, muito simples, porque afeta enormemente. Hum, Se você tiver soldados americanos mortos em uma guerra inconclusiva, o Partido Republicano perde o controle das duas casas que ele tem, do Senado e da Câmara. Existe uma projeção de que os democratas vão recuperar a Câmara, mas o problema é que o Trump pode perder o Senado. E se perder o Senado, aí as coisas ficam muito piores para ele. Muito piores mesmo. Então, primeiro porque ele vai experimentar o que vários presidentes americanos já experimentaram, que é um congresso de oposição, não passa nada. Ele não consegue votar nada. Então, isso pode gerar um problema terrível, né? E por isso a pressa dele em tentar sair disso e não prolongar o conflito para tentar ah, segurar aí as questões, segurar a, a, até as eleições de novembro, né? Tentar reparar o estrago antes disso. Mas é muito difícil reparar o estrago. Eu acho que o estrago, de certa maneira, já foi feito, porque ele vai ter que responder ele vai ter que lidar muito com os prejuízos, principalmente do petróleo, da gasolina, do diesel, e por aí vai. E aí tem uma pergunta anônima que pergunta se eu vejo como distante ou plausível a possibilidade de um processo de impeachment do Trump. Possível é, efetivo não vai ser. Trump foi impeachmentado 2 vezes no primeiro mandato e o processo morreu no Senado. Então, aqui a gente tem, sem dúvida, uma questão muito clara de dizer, olha, ele pode ser empichado? Pode, mas eu acho que não deve andar para frente, a não ser que o resultado da guerra seja completamente desastroso, os democratas tomem de lavada o Senado e a Câmara, e aí consigam ter uma grande maioria que consiga depor o presidente. Né? Para depor o presidente pelo Senado são 2/3, não é maioria simples. Então, os democratas também não têm toda essa capacidade
e aí eles teriam que contar muito com os erros do Trump para poder conseguir isso. Então, é muito importante considerar isso aí, muito importante. Então, espero ter respondido a esse participante anônimo. A gente tem uma outra pergunta de um participante anônimo, como eu vejo a atuação da ONU e do Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança está travado e vai ficar travado porque os Estados Unidos estão na guerra e qualquer coisa que for feita, eles vão vetar. Então, o Conselho de Segurança trava e trava um pouco a ONU. Agora, existe um esforço enorme do secretário-geral da ONU, o secretário Antônio Guterres, de tentar criar mecanismos para liberar o fluxo de fertilizantes para impedir que você tenha essa insegurança alimentar nos próximos meses. Então, isso está sendo bem sucedido nos bastidores. E pode ser que a gente veja um esforço para a saída de navios com fertilizantes por meio de Hormuz e isso pare. Então, talvez a gente consiga ver aí algo nesse sentido nos próximos dias, e isso melhore a situação, diminua aí também o problema. Espero ter respondido. Temos aí a última pergunta que aqui aparece, de um participante anônimo. Dependendo da duração, isso pode afetar ainda mais o Brasil? Sim, como todo mundo. Como todo mundo. É, não tenha dúvida disso, de que afetará o Brasil, sim, como todo mundo. Só que no caso do Brasil, a gente tem baixa resiliência a choques envolvendo combustível. 20% da gasolina que é utilizada no Brasil é importada. E o diesel também é um pouco maior que isso. Então, se você tem diminuição da oferta e demanda acelerada, você vai ter um problema enorme para a nossa economia. Isso pode gerar, inclusive, uma recessão no Brasil. Então, essa guerra pode nos afetar muito, muito fortemente. Isso também, a gente também pode ser atingido, porque se a China ficar com menos energia, ela cresce menos. Se ela cresce menos, ela consome menos, e isso também pode nos afetar. Então, a gente é muito frágil a choques que vêm do exterior. Então, a gente tem esse problema estratégico diante de nós e que ninguém tá discutindo muito porque as pessoas parecem que estão achando que tudo é eleição. Mas o fato é de que a gente tem que criar mecanismos para poder aguentar melhor esses choques. Espero ter respondido também a esse participante anônimo. Então, aqui no Q&A, Mari, todas as perguntas foram Finalizou. respondidas, tá? Eu não sei no Perfeito. chat. Eu tenho só mais uma pergunta, que na verdade fizeram, né? Que não foi pelo Q&A. É, a pergunta é: qual a função do presidente do Irã, já que quem faz tudo é o Ayatollah? Não é que quem faz tudo é o Ayatollah, é que o Ayatollah controla o que importa. O Ayatollah controla as forças de defesa, a guarda revolucionária, a polícia, a inteligência, e aí na mão do presidente fica tocar outras questões de governo, tocar a burocracia, tocar o Ministério da Economia, mas o problema é que 47% da economia iraniana é controlada direta ou indiretamente pela Guarda Revolucionária, por meio de mercados, empresas, até mesmo a exploração de petróleo passa pela mão da Guarda Revolucionária iraniana. Então, o problema no Irã é que você tem uma concentração de poder muito grande em torno de uma autoridade, que foi a Guarda Revolucionária. E essa concentração foi patrocinada pelo Ayatollah Ali Khamenei. Mas o Ayatollah Ali Khamenei ele tem poder sobre tudo, inclusive sobre a eleição do presidente. Então, o Conselho dos Guardiões, que é composto pelo Ayatollah e por outros religiosos que são parte da Assembleia dos Peritos, eles fazem, em última análise, a revisão eleitoral de todos os candidatos a presidente. Então, se uma figura indesejada se candidatar e eles não quiserem que essa figura se candidate, eles vão lá e caçam o pleito eleitoral dessa pessoa. Então, por exemplo, na última eleição que elegeu o presidente Pezeshkian, em 2024, uma das pessoas que tentou se candidatar foi o ex-presidente iraniano, o Mahmoud Ahmadinejad, que é conhecido por ser fortemente antissemita, nega o Holocausto, e por aí vai. Então,
Ahmadinejad tentou ser candidato a presidente e foi cassado pelo Conselho dos Guardiões. Então, é uma coisa bastante curiosa que a gente vê a atuação essas instâncias superiores burocráticas religiosas do governo iraniano. Mas o fato de que o presidente toca mais ou menos a vida burocrática da República Islâmica, mas ele não toca. Agora, o poder real está na mão do Ayatollah. Então, e nesse momento, talvez nem esteja tão na mão do Ayatollah, talvez esteja mais na mão da Guarda Revolucionária. Então, é isso. Espero ter respondido a pergunta. Professora, me enganei, aquela não era a última pergunta, agora vai ser a última pergunta para a gente finalizar aqui, mas ficou pendente essa pergunta de como que você vê a atuação da ONU e do Conselho de Segurança das Nações Unidas Eu, nesse res- conflito. eu respondi essa Respondeu, pergunta. né? Ah, então, Respondi. bom, Elisa, a Elisa Cavalcante, ela é do Ladrinho e ela queria entrar como panelist, mas como vocês puderam ver, o Zoom hoje tá me sabotando. Então, não estou conseguindo. Mas queria agradecer. A Bianca conseguiu para mim. Então, muito obrigada. Eu vou agradecer aqui em nome do Leon pela participação de vocês, pelo engajamento, pelas maravilhosas perguntas e, né, principalmente ao professor Sandro Teixeira. Ele tem feito esse trabalho conosco há muito tempo, então é muito bom a cada aula dele poder absorver da sua didática, da sua explanação, ainda mais sobre esse contexto tão complexo e, e com certeza assim, muito incerto, né, dos nossos dias. Então, queria agradecer a todos pelas dúvidas, agradecer pela presença, agradecer ao professor em nome do Leon, agradecer ao Ladrim, a todos os representantes, que, né, principalmente Bianca, Elisa e Giancarlo, que estão aqui conosco. E Elisa, por favor, se você tiver alguma fala, fique à vontade. Eu vou finalizar aqui. A Elisa falou que tá algum problema na câmera dela ou no áudio dela, não sei ao certo, mas já que a gente está finalizando, agradecer, né, mais uma vez pela parceria com a Leon, agradecer ao professor pela aula, foi muito proveitosa não só para mim, tenho certeza que para todo mundo que participou. É sempre muito importante, né, a gente estar por dentro desses assuntos, a gente estar por dentro da realidade que a gente vive, e é sempre muito satisfatório quando a gente consegue ter aulas que deixam a gente a parte de tudo, assim. Então, muito obrigada, professor Sandro, muito obrigado, Mari, muito obrigada a Leão em geral pela aula e pela parceria de sempre. Então, muito obrigada, Bianca. Dito isso, tenham uma ótima noite, um ótimo resto aí de semana para vocês e sigam o Leon nas redes sociais, no Instagram, estamos continuamente postando sobre o Oriente Médio e sobre nossos novos cursos e tudo mais. Fica aqui estendido o convite. Muito obrigada, gente. Boa noite, Bianca, professor, e a todos.